Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro O Mandarim, por Essa de Queiroz. Prólogo. Primeiro amigo, bebendo conhaque e soda debaixo das árvores num terraço à beira d'água. Camarada, por estes calores do estio que embotam a ponta da sagacidade, repousemos do áspero estudo da realidade humana. Partamos para os campos do sonho, vaguear por essas azuladas colinas românticas, onde se ergue a torre abandonada do sobrenatural, e musgos frescos recobrem as ruínas do idealismo. Façamos fantasia. Segundo amigo. Mas sobriamente, camarada, parcamente. E como nas sabias e amáveis alegorias da Renascença, misturando-lhe sempre uma moralidade discreta. Comédia inedita. Capítulo 1. Eu chamo-me Teodoro, e fui amanuense do Ministério do Reino. Nesse tempo vivia eu à Travessa da Conceição número 106, na casa de hóspedes da Dona Augusta, a esplendida Dona Augusta, viúva do Major Marques. Tinha 2 companheiros, o Cabrita empregado na administração do bairro Central, esguio e amarelo como uma tocha de enterro, e o possante, o exuberante tenente Colseiro, grande tocador de viola francesa. A minha existência era bem equilibrada e suave. Toda a semana de mangas de lustrina a carteira da minha repartição, ia lançando numa formosa letra cursiva sobre o papel tojal do Estado, estas phrases fáceis, e o .MOIXC.MOSNR, tenho a honra de comunicar a VXC. Tenho a honra de passar as mãos de VXC, e o .MOIXC.MOSNR. Aos domingos repousava. Instalava-me então no canapé da sala de jantar, de cachimbo nos dentes, e admirava a Dona Augusta, que em dias de missa, costumava limpar com clara adovo a caspa do tenente Colseiro. Esta hora, sobretudo no verão, era deliciosa. Pelas janelas meio cerradas penetrava o bafo da soalheira, algum repique distante dos sinos da Conceição Nova, e o arrulhar das rolas na varanda. A monotona sussurração das moscas balançava-se sobre a velha cambraia, antigo véu nupcial da Madame Marques, que cobria agora no aparador os pratos de cerejas bicais. Pouco a pouco o tenente, envolvido num lençol como um idolo no seu manto, ia adormecendo, sob a fricção mole das carinhosas mãos da Dona Augusta. E ela, arrebitando o dedo mínimo branquinho e papudo, sulcava-lhe as repas lustrosas com o pentezinho dos bichos. Eu então, enternecido, dizia à deleitosa senhora: ai de Augusta, que anjo que é! Ela ria, chamava-me enguiço. Eu sorria sem me escandalizar. Enguiço era com efeito o nome que me davam na casa, por eu ser magro, entrar sempre às portas com o pé direito, tremer de ratos, ter à cabeceira da cama uma litografia de Nossa Senhora das Dores que pertencera à mamã, e Corcóvar. Infelizmente Corcônvo do muito que verguei o espinhaço na universidade, recuando como uma pega assustada diante dos senhores Lentes, na repartição, dobrando a fronte ao pó perante os meus diretores gerais. Esta atitude de resto convém ao bacharel, ela mantém a disciplina num estado bem organizado, e a mim garantia-me a tranquilidade dos domingos, o uso de alguma roupa branca e 20.000 réis mensais. Não posso negar, porém, que nesse tempo eu era ambicioso, como o reconheciam sagazmente a Madame Marques e o lépido Colseiro. Não que me revolvesse o peito o appetite heróico de dirigir do alto de um trono vastos rebanhos humanos, não que a minha louca alma jamais aspirasse a rodar pela baixa em trem da companhia, seguida de um correio choitando, mas pungia-me o desejo de poder jantar no Hotel Central com champanhe, apertar a mão mimosa de viscondessas, e pelo menos 2 vezes por semana, adormecer num êxtase mudo, sobre o seio fresco de Vênus. Oh! Moços que vos dirigieis vivamente a S. Carlos, atabafados em paletotes caros,
onde alvejava a gravata de sua ré. Oh! Tipóias apinhadas de andaluzas, batendo galhardamente para os touros, quantas vezes me fizeste suspirar? Porque a certeza de que os meus 20.000 réis por mês, e o meu jeito encolhido de enguiço, me excluíam para sempre dessas alegrias sociais vinha-me então ferir o peito, como uma flecha que se crava num tronco, e fica muito tempo vibrando. Ainda assim, eu não me considerava sombriamente um pária. A vida humilde tem doçuras. É grato numa manhã de sol alegre com o guardanapo ao pescoço diante do bife de grelha, desdobrar o diário de notícias. Pelas tardes de verão nos bancos gratuitos do passeio gozam-se suavidades de idílio. É saboroso à noite no Martinho sorvendo aos goles um café, ouvir os verbosos injuriar a pátria. Depois nunca fui excessivamente infeliz porque não tenho imaginação, não me consumia, rondando e almejando em torno de paraísos fictícios, nascidos da minha própria alma desejosa como nuvens da evaporação de um lago, não suspirava, olhando as lucidas estrelas, por um amor a Romeu, ou por uma glória social a Camões. Sou um positivo. Só aspirava ao racional, ao tangível, ao que já foi alcançado por outros no meu bairro, ao que é acessível ao bacharel. E ia me resignando, como quem a uma table do mastiga a bucha de pão seco à espera que lhe chegue o prato rico da Charlotte Russe. As felicidades haviam de vir, e para as apressar eu fazia tudo o que devia como português e como constitucional. Pedia-as todas as noites a Nossa Senhora das Dores, e comprava decimos da loteria. No entanto procurava distrair-me. E como as circunvoluções do meu cérebro me não habilitavam a compor odes, à maneira de tantos outros ao meu lado que se desforravam assim do tédio da profissão, como o meu ordenado paga a casa e o tabaco, me não permite a um vício. Tinha tomado o hábito discreto de comprar na Feira da Ladra antigos volumes desirmanados, e à noite no meu quarto, repastava-me dessas leituras curiosas. Eram sempre obras de títulos ponderosos, Galera da Inocência, Espelho Milagroso, Tristeza dos Mal-Dacherdados. O tipo venerando, o papel amarelado com picadas de traça, a grave encadernação freirática, a fitinha verde marcando a página, encantavam-me. Depois aqueles dizeres ingênuos em letra gorda davam uma pacificação a todo o meu ser, sensação comparável à paz penetrante de uma velha cerca de mosteiro na quebrada de um vale, por um fim suave de tarde, ouvindo o correr d'água triste. Uma noite há anos, eu começara a ler num desses infólios vetustos, um capítulo intitulado Brecha das Almas, e ia caindo numa sominolência grata, quando este período singular se me destacou do tom neutro e apagado da página, com o relevo de uma medalha de ouro nova brilhando sobre um tapete escuro. Copio textualmente. No fundo da China existe um mandarim mais rico que todos os reis de que a Fabulã ou a História contam. Dele nada conheces, nem o nome, nem o semblante, nem a seda de que se veste. Para que tu herdes os seus cabedais infindáveis, basta que toques essa campainha, posta a teu lado, sobre um livro. Ele soltará apenas um suspiro, nesses confins da Mongólia. Será então um cadáver, e tu verás a teus pés mais ouro do que pode sonhar a ambição de um avaro. Tu que me lês e és um homem mortal, tocarás tua campainha? Estaquei assombrado diante da página aberta. Aquela interrogação, homem mortal, tocarás tua campainha? Parecia-me faceta, picaresca e todavia perturbava-me prodigiosamente. Quis ler mais, mas as linhas fugiram ondeando como cobras assustadas, e no vazio que deixavam de uma lividez de pergaminho, lá ficava, rebrilhando em negro, a interpelação estranha: tocarás tua campainha? Se o volume fosse de uma honesta edição Michel Lévy, de capa amarela, eu, que por fim não me achava perdido numa floresta de balada alemã, e podia da minha sacada ver branquejar a luz do gás o correame da patrulha, teria simplesmente fechado o livro,
e estava dissipada a alucinação nervosa. Mas aquele sombrio infólio parecia estalar magia. Cada letra afecteava a inquietadora configuração desses signais da velha cabala, que encerram um atributo fatídico. As vírgulas tinham o retorcido petulante de rabos de diabinhos entrevistos numa alvura de luar. No ponto de interrogação final, eu via o pavoroso gancho com que o tentador vai fisgado às almas que adormeceram sem se refugiar na inviolável cidadela da oração. Uma influência sobrenatural apoderando-se de mim, arrebatava-me devagar para fora da realidade, do raciocínio, e no meu espírito foram se formando duas visões: de um lado um mandarim, decrépito, morrendo sem dor, longe num quiosque chinês, a um tilitim de campainha, do outro toda uma montanha de ouro cintilando aos meus pés. Isto era tão nítido, que eu via os olhos oblíquos do velho personagem embaixarem-se, como cobertos de uma tenue camada de pó, e sentia o fino tinir de libras rolando juntas. E imóvel arrepiado, cravava os olhos ardentes na campainha, pousada pacatamente diante de mim sobre um dicionário francês. A campainha prevista, citada no mirifico em fólio. Foi então que do outro lado da mesa, uma voz insinuante e metálica me disse no silêncio: "Vamos, Teodoro, meu amigo, estenda a mão, toque a campainha, seja um forte." O abate-jour verde da vela punha uma penumbra em redor. Ergui-o a tremer. E vi muito pacificamente sentado, um indivíduo corpulento, todo vestido de preto, de chapéu alto, com as duas mãos calçadas de luvas negras gravemente apoiadas ao cabo de um guarda-chuva. Não tinha nada de fantástico. Parecia tão contemporâneo, tão regular, tão classe média como se viesse da minha repartição. Toda a sua originalidade estava no rosto sem barba, de linhas fortes e duras. O nariz brusco de um aquilino formidável apresentava a expressão rapace e atacante de um bico da guia. O corte dos lábios, muito firme, fazia-lhe como uma boca de bronze. Os olhos, ao fixar-se, assemelhavam dois clarões de tiro, partindo subitamente dentre as sarças tenebrosas das sobrancelhas unidas. Era lívido, mas aqui e ali na pele, corriam-lhe raiações sanguíneas como num velho marmoré fenício. Veio-me a ideia, acento agudo de repente, que tinha diante de mim o diabo, mas logo todo o meu raciocínio se insurgiu resolutamente contra esta imaginação. Eu nunca acreditei no diabo, como nunca acreditei em Deus. Jamais o disse alto, ou o escrevi nas gazetas para não descontentar os poderes públicos, encarregados de manter o respeito por tais entidades, mas que existam estes dois personagens velhos como a substância, rivais bonacheirões, fazendo-se mutuamente pirraças amáveis, um de barbas nevadas e túnica azul na toalete do antigo jovem, habitando os altos luminosos, entre uma corte mais complicada que a de Luís XV, e o outro enfarruscado e manhoso, ornado de cornos, vivendo nas chamas inferiores, numa imitação burguesa do pitoresco Plutão. Não acredito. Não acredito. Céu e inferno são concepções sociais para uso da plebe, e eu pertenço à classe média. Rezo é verdade a Nossa Senhora das Dores, porque assim como pedi o favor do senhor doutor para passar no meu acto, assim como para obter os meus 20.000 réis, implorei a benevolência do senhor deputado, igualmente para me subtrair a tísica, a angina, a navalha de ponta, a febre que vem da sarjeta, a casca de laranja escorregadia onde se quebra a perna, a outros males públicos, necessito ter uma proteção extra-humana. Ou pelo rapapé ou pelo incensador, o homem prudente deve ir fazendo assim uma série de sabias adulações desde a arcada até ao paraíso. Com um compadre no bairro e uma comadre mística nas alturas, o destino do bacharel está seguro. Por isso, livre de torpes superstições, disse familiarmente ao indivíduo vestido de negro: "Então, realmente, aconselha-me que toque a campainha?" Ele ergueu um pouco o chapéu,
descobrindo a fronte estreita e enfeitada de uma gaforinha crespa e negrejante como a do fabuloso Alcides, e respondeu palavra a palavra. Aqui está o seu caso, estimável Teodoro. 20.000 réis mensais são uma vergonha social. Por outro lado, há sobre este globo coisas prodigiosas. Há vinhos de Borgonha como por exemplo o Romani Conte de 58 e o Chambertin de 61, que custam cada garrafa de 10 a 11.000 réis, e quem bebe o primeiro cálice, não hesitará para beber o segundo em assassinar seu pai. Fabricam-se em Paris e em Londres carruagens de tão suaves molas, de tão mimosos estofos, que é preferível percorrer nelas o Campo Grande, a viajar como os antigos deuses pelos céus, sobre os fofos coxins das nuvens. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.